Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos continuar hoje a exposição de Marcos, lá no capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 38 até o 47. Se você que encontrar, fique de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 15, nós lemos do 38 até o 47. Estamos chegando nos finalmente desse evangelho. Fomos muito abençoados por Deus através dele nessa caminhada. Amém? Marcos 15, 38 a 47, a palavra do Senhor diz assim: Então, o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. E vendo-as expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: É verdade, este homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais novo, e de José e Salomé. Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se, de fato, ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o num pano e colocou no sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele havia sido posto. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa porção da tua santa palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque temos sido abençoados, instruídos, exortados através do Evangelho de Marcos até aqui. Nós te pedimos que mais uma vez, nessa noite, o Senhor possa falar aos nossos corações. Apesar de mim, apesar das minhas limitações, apesar da minha pequenez, que o teu Santo Espírito fale através da minha voz nessa noite, para alcançar o coração de cada um de nós que estamos aqui. Que nós possamos, Senhor, através do entendimento da tua santa palavra, o entendimento dessas palavras que nós lemos nessa noite, sermos edificados e exortados por ti. E que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, um pouco mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Gente, é difícil hoje eu conseguir expressar para vocês a quantidade e o tamanho do poder e dos acontecimentos que se encontram nesse texto que nós acabamos de ler. A quantidade de profecias, de promessas e de coisas que fazem referência a esse texto que nós acabamos de ler. E para nós entendermos isso, para nós entendermos o tamanho da importância desse texto, nós temos que voltar lá no início da história. Fique tranquilo, vai ser rápido, não vou falar em detalhes. Mas desde o início da criação do mundo por parte de Deus e toda a história da redenção, como que isso chegou até esse momento que nós acabamos de ler. Então, como nós sabemos, Deus criou o mundo e nele criou o homem e o homem perfeito. Mas o homem pecou e caiu e foi condenado com ele toda a humanidade e também toda a terra. A partir de então, Deus decretou um decreto e uma promessa divina de que o vencedor dessa batalha entre a semente da serpente e a descendência da mulher, decretou que já existia um vencedor, que seria o descendente da serpente, que iria pisar na cabeça, o descendente da mulher, perdão, que iria pisar na cabeça da serpente. E Deus realizou essa obra da vitória
do descendente da mulher através do seu plano em toda a história. Depois que o homem pecou, o mundo se tornou caótico, o mundo caiu em pecado. Nós vemos isso na história de Caim e Abel. Nós vemos isso no tempo ali de Noé, onde tinha muita corrupção. E Deus decide, então, destruir tudo através do dilúvio. E praticamente começar do zero ali com a família de Noé. Vamos repovoar a terra a partir da sua família. Mas não mudou muita coisa. Um pouco depois nós já vemos a história da Torre de Babel, o homem tentando ser mais uma vez igual a Deus. Em meio a esse caos, em meio ao mundo caótico de pecado e corrupção do homem, Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão, de Ur dos Caldeus. Por sua livre bondade, livre graça, Deus chama esse homem. Abraão não tinha nada de especial, Abraão não tinha nada de diferente. Deus chama e faz uma promessa de que através de Abraão, Deus iria levantar um grande povo. Abraão, casado com Sara, e Sara era estéril. Mas de Sara, que era estéril, nasce Isaque, o filho da aliança, o filho da promessa de Deus. E Deus pede que Abraão sacrifique a Isaque. Mas um pouco antes de Abraão sacrificar a Isaque, Deus providencia para si um cordeiro. Isaque se casa com Rebeca. Rebeca era estéril. Mas de Rebeca, que era estéril, nasce Jacó e Esaú. Jacó se casa com Lia e Raquel. A esposa amada de Jacó, Raquel, era estéril. Mas de Raquel, que era estéril, nasce José. José é vendido como escravo para o Egito, pelos seus irmãos. E de um crime de vender o seu próprio irmão. A partir desse crime, Deus levanta José no meio do Egito para salvar o seu povo chamado em meio à fome que se instaurou naquele período. Depois disso, esse povo, o povo escolhido de Deus, o povo separado por Deus, cresceu muito no Egito. E Faraó, então, começa a escravizar esse povo, começa a judiar desse povo. Deus chama Moisés, salva Moisés de ser morto quando era criança. E Deus chama Moisés para salvar o seu povo. No meio de grandes sinais, de grandes prodígios, Deus tira o seu povo do Egito. A Páscoa é, nesse momento, estabelecida através do Cordeiro Pascal, que era a marca em cima do batente das portas. O sangue do Cordeiro Pascal era a marca dos que seriam salvos. O povo de Israel, então, peregrinou por 40 anos no deserto, por sua teimosia e desobediência. E nesse período, então, Deus começou a se revelar a Moisés. Se revelar quem ele era, a pessoa de Deus, e começou a revelar as suas leis, os 10 mandamentos, começou a revelar como ele queria ser adorado. Dentre isso, Deus estabeleceu o tabernáculo. O tabernáculo, também conhecido como a tenda do encontro, era o lugar que foi pensado e projetado por Deus. Cada espaço, cada detalhe arquitetônico, estético, a cor, o material que deveria ser usado foi projetado por Deus, para que ele ali fosse adorado. O tabernáculo era dividido em 3 áreas, em 3 espaços. O primeiro era o pátio, ou o átrio, onde os sacrifícios eram feitos. O segundo era uma parte mais interna e fechada por cortinas, que era o santo lugar, onde o incenso e o candelabro queimavam constantemente e onde era oferecida ali as ofertas de pães. E por fim, o lugar mais interior era o Santíssimo Lugar, onde ficava a Arca da Aliança com as tábuas dos mandamentos das leis escritas por Moisés no monte. O Santíssimo Lugar era separado do Santo Lugar por um véu. Um véu de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins bordados nele. A gente lê isso lá em Êxodo 26:11. Apenas os sacerdotes podiam entrar dentro do tabernáculo. E apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E ele só podia entrar lá depois de fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados, cingido de todas as vestes
sacerdotais. E lá ele derramava o sangue dos sacrifícios oferecidos pelos pecados em cima da Arca da Aliança, no lugar chamado propiciatório. Se essa oferta tivesse sido agradável a Deus, se Deus se agradasse dessa oferta, se ela tivesse sido feita conforme as ordenanças de Deus, o sumo sacerdote saía lá de dentro vivo. Isso queria dizer que Deus perdoou o pecado do povo. Se Deus não aceitasse, o sacerdote era fulminado ali mesmo e morto no Santo dos Santos. O véu, então, do Santíssimo Lugar, ele era uma espécie de barreira dupla, que simbolicamente, em primeiro lugar, continha a ira de Deus. Não deixava que a ira de Deus saísse e fulminasse todo o povo pelo seu pecado. Mas também limitava o acesso a Deus, de comunhão a Deus. Apenas o sumo sacerdote podia adentrar no Santo dos Santos. E essa divisão do tabernáculo continuou assim, do lugar de adoração a Deus, continuou assim mesmo depois, no período dos templos, desde o templo de Salomão até este templo, do qual nós acabamos de ler agora. Todos esses feitos, toda essa história desenvolvida por Deus na terra e na história do homem, são sinais, são símbolos que apontam para este dia que nós acabamos de ler e para este personagem mais importante da história que nós acabamos de ler. Cristo é o descendente da semente da mulher que pisou na cabeça da serpente. Cristo é o Filho único prometido que deveria morrer no monte e foi esmagado no monte por seu próprio Pai. Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal que salva o povo da morte. Cristo é o Cordeiro imolado que faz propiciação pelos nossos pecados. Cristo é o verdadeiro tabernáculo por excelência. Lá em João 1,14 nós lemos que Jesus veio, o verbo veio e tabernacularizou isso entre nós. Ele habitou, ele se fez tabernáculo entre nós. Em Cristo, a sua própria vida, nós temos o local do sacrifício perfeito e o sacrifício perfeito. Em Cristo nós temos o sacrifício e o próprio sacerdote que fez o sacrifício. E quando essa história, a história da redenção, escrita por Deus, chega nesse ponto mais alto, no clímax da história, essa parte da história que nós acabamos de ler, a cena foi de arrepiar. Imagina comigo, meus irmãos, começa a criar a imagem aí na sua cabeça. Cristo foi crucificado depois de ser torturado. A gente ouviu aqui recentemente. Ele foi torturado até as suas últimas forças. Todos amaldiçoavam e riam dele, cuspiam nele, falavam mal dele. No meio do dia da crucificação, pensa, um sol aberto que nem hoje, quente. No meio do dia, do nada, fica escuro e parece noite. Cristo fica ali sofrendo com a ausência do seu Pai, de Deus Pai, porque ele carregava todos os nossos pecados e isso o afastava de Deus. Mas mesmo assim ele pede para que os pecados daqueles que estavam matando não lhe fossem imputados. Até que então ele brada em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque está consumado. Nesse momento, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Nós lemos no Evangelho de Mateus que a terra treme, acontece um terremoto. Os santos que estavam enterrados ressuscitam e começam a entrar na cidade. Imagina o alvoroço. Imagina o pavor de quem estava nesse local. Não é por menos que o centurião que estava diante de Cristo, ao ver ele expirar e ver todas essas coisas acontecendo, ele declara, como nós lemos, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa é a cena
do clímax da história da redenção de Deus. E isso tudo aconteceu, primeiro, para que todos vissem que verdadeiramente Cristo era o Filho de Deus. Isso aconteceu porque o Verbo, o Deus poderoso encarnado, no qual habita toda a plenitude de poder e perfeição, foi morto. O Cordeiro perfeito foi imolado. É como se todo o poder que estivesse ali contido em Deus, em Jesus, através da sua encarnação, como se essa casca tivesse sido aberta pela sua morte e esse poder tivesse se espalhado pela terra. Nem mesmo no dilúvio, nem mesmo quando Moisés abriu o Mar Vermelho, ou em qualquer outro grande milagre que nós lemos na história da Bíblia, houve tamanha concentração de poder como nesse dia, como nesse ato. Para os que gostam de Marvel e as suas histórias, nem mesmo o estalar do dedo de Thanos chega perto desse momento da história da redenção. Até os santos que haviam morrido, estavam enterrados no cemitério, ressuscitam, demonstrando o poder da salvação de Deus, que vale para todos aqueles que creem nele, tanto os que morreram esperando a sua primeira vinda, até nós, que vamos talvez morrer esperando sua segunda vinda, ou iremos ver a sua segunda vinda. Desde Adão até o último homem da terra, só há salvação por meio de Cristo Jesus. E nesse momento, nesse ato, nesse poder que foi liberto pela morte de Cristo e que mudou o rumo da história, nós podemos ver 3 grandes obras que aconteceram, nós vamos ver nessa noite. Na primeira obra, nós vemos a libertação da ira de Deus pela sua justiça. Como assim, Daniel? Como nós vimos, o véu que separava os santos, o santo dos santos, do santo lugar, ele de uma forma simbólica, ele continha a ira de Deus contra os pecados. Ele representava uma graça de Deus, uma oportunidade concedida por Deus aos homens para obter perdão dos seus pecados por meio do sacrifício. No verso 38, nós lemos que o véu se rasgou. Mas repare num detalhe importante que o evangelista no registra, que a gente não pode deixar passar batido. Leia comigo o verso 38 de Marcos 15. Então, o véu do santuário se rasgou em 2. Como que ele se rasgou? De alto a baixo. Uma ação soberana e exclusiva de Deus. Veio de cima para baixo, veio de Deus para este mundo. Com esse ato, Deus estava dizendo que a sua ira não pode mais ser contida por meio de sangue de cordeiros e sangue de bodes. Com esse ato, Deus estava dizendo que a sua justiça vai se revelar a todos os povos. Deus vai desembainhar a sua espada e vai executar a sua justiça. É por isso que nós lemos lá em João 3,18, que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. A obra da redenção já está consumada. O Deus que é o justo juiz já proferiu a sua sentença contra a humanidade. Por isso, a rude cruz de Cristo é escândalo para os judeus e absurdo para os gentios, como nós lemos em 1 Coríntios 1:23. As feridas de Cristo lembram aos ímpios somente os seus pecados. A graça e o perdão de Deus fere o orgulho dos ímpios. Aqueles que não têm fé em Cristo não entendem a Bíblia, a Sagrada Escritura, como palavra de Deus. Eles podem até entender o português que está escrito aqui, eles podem até entender essa história toda que nós lemos aqui, podem até, entender de hebraico e de grego. Podem entender,
Mas a menos que o Espírito Santo fale ao seu coração, eles não vão entender que isso, a palavra santa de Deus, é a palavra de Deus para a sua salvação. E é por isso que o ímpio já está condenado. Ele é como um moribundo, um morto ambulante, que mais cedo ou mais tarde, quando Jesus vier novamente a essa terra, quando esse poder que nós falamos no início, esse poder cósmico tocar novamente o solo dessa terra, o ímpio, aquele que não é salvo por Deus, será aniquilado. Todo mal será aniquilado, todo injusto será julgado, todo ímpio será fulminado pela ira de Deus. A segunda obra que Cristo fez na cruz é nos dar a nós, os salvos em Cristo, acesso ao Pai pela sua graça. Como nós falamos, também um segundo símbolo desse véu que separava o Santo dos Santos, que representava o acesso a Deus. Uma porta de acesso a Deus Pai. Mais uma vez é importante nós lembrarmos que no verso 38, o véu se rasgou de cima a baixo. Um ato de Deus em nosso favor. Por meio deste ato, Deus também estava dizendo que agora o acesso a Ele estava liberado. O homem pode se achegar a Deus. O homem pode se achegar ao Pai. Mas atenção aqui. Isso não significa um acesso irrestrito. Isso não significa uma salvação universal. Isso não significa que qualquer um pode se achegar a Deus. Mas isso significa um ato de justiça de Deus. Por meio do sacrifício de Cristo, sacrifício vicário, sacrifício derradeiro, completo, pleno, final, os pecados de muitos foram perdoados. Os sacrifícios de bodes e de cordeiros era temporário. Não aniquilava o pecado do homem. Por isso ele precisava ser repetido de novo e de novo e de novo. Mas o sacrifício de Cristo é definitivo e perfeito. O único cordeiro verdadeiramente perfeito, o único cordeiro que foi sem mácula, é o Cristo, o nosso Cristo. Por isso o seu sacrifício tem poder real de perdoar os pecados de uma vez por todas. Um poder final dos pecados. Mas de quais pecados? Dos pecados de quem? De toda a humanidade? Não. Não. Isaías 53:12 diz, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. João 3,16, bastante conhecido, diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Marcos 14:24 diz, isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Não de todos, não de quem quiser. Um grupo específico. O sangue de Cristo não foi derramado por todos os homens. O sangue de Cristo, que é poderoso para perdoar definitivamente os pecados, foi derramado por seu povo escolhido. Povo, sim, de toda a tribo, de todo povo e toda nação. Um povo separado e escolhido antes da fundação do mundo. Um povo eleito por sua graça e misericórdia, assim como nós vemos na figura de Abraão. Eleito soberanamente por Deus, por sua graça e por sua bondade. Nós vemos uma figura dessa eleição e de remissão dos pecados na figura dos ladrões da cruz. Enquanto um ficou blasfemando contra Deus até o final, até morrer, o outro se arrependeu. Um morreu, o outro se arrependeu. E no mesmo dia estava com Cristo no céu. Nós vemos no nosso texto aqui figura de pessoas que são chamadas por Deus, na figura das mulheres que aqui seguiam Jesus de longe,
mesmo que ele tinha sido condenado, estava sendo ali crucificado, elas seguiam e estavam com ele, talvez correndo risco de ser acusada de estar com ele, de ser cúmplice no seu crime, mas estavam ali, acompanhando Jesus. Nós vemos uma figura também em José de Arimateia, que seguia Jesus, mesmo que ele era um membro ilustre do Sinédrio, como nós acabamos de ler. O mesmo Sinédrio que condenou Jesus. José de Arimateia, ele ousou ir até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Demonstrando assim que essas pessoas se preocupavam mais com o Cristo do que com sua própria vida. Demonstrando que eram verdadeiros discípulos de Jesus. Considerando Cristo mais valioso e mais importante do que suas próprias vidas. Por estes, Jesus morreu. Por estes que assim consideram o Cristo, ele morreu. E os pecados do povo escolhido por Deus foram perdoados. Foram perdoados. Definitivamente. Está consumado. Está terminado. Nós lemos em Colossenses 2, 13 e 14 o seguinte: e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. A acusação que havia contra nós foi paga por Cristo. Foi cravada na cruz. Cristo saiu da cruz, como nós acabamos de ler. O seu corpo foi retirado de lá. Mas nosso escrito de dívida ficou lá cravado, manchado pelo sangue do nosso Cristo. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Por meio do sangue de Cristo, nós recebemos a justificação. Fomos tornados justos por Cristo na cruz do Calvário. Deus, que é justo em punir os pecados, se fez nosso justificador ao assumir os nossos pecados. Assim, por meio de Jesus, eu e você somos declarados justos. E agora sim, na condição de justos por meio de Cristo, nós temos acesso ao Pai. O véu se rasgou para que eu e você, justificados por Cristo, através de Cristo, possamos nos achegar a Deus. E por causa do sacrifício de Cristo, nós não somos fulminados por sua ira ao nos achegarmos à sua presença. Todo aquele que é chamado por Cristo, seja judeu, seja gentil, pode se achegar ao Pai. Nós não precisamos mais sacrificar bodes. Não precisamos mais de um sacerdote apelando por nós perante Deus. Nós, através de Cristo, podemos nos achegar diretamente e ousadamente a Deus. Nós podemos receber através do Espírito Santo a revelação do Cristo. Aquilo que antes era oculto ao povo e era revelado apenas ao sacerdote. Aquilo que estava oculto até Cristo, mas foi revelado através da sua obra. Eu e você podemos receber diretamente, através da sua santa palavra e do Espírito Santo, falando ao meu e ao seu coração. Por fim, a terceira obra de Cristo na cruz que nós vamos ver hoje é que a semente da vida eterna foi plantada. Por fim, o corpo de Jesus foi sepultado.
José de Arimateia pediu o corpo de Cristo para sepultá-lo. O presbítero Leandro, quando pregou aqui Isaías 52 e 53, ele nos trouxe os seguintes detalhes daquele tempo. Naquele tempo, os ricos eram enterrados em covas especiais, com flores e toda a pompa. Os criminosos, porém, os pobres, os injustos, eram enterrados em covas anônimas, coletivas, no barro. E era ali, junto com os outros 2 prisioneiros que estavam sendo crucificados com Jesus, que os soldados romanos queriam enterrar Jesus. Mas ele foi sepultado num túmulo de um homem rico, chamado José, cumprindo mais uma promessa. A promessa que está escrita em Isaías 53, 9. E ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Este sepultamento de Cristo teve de acontecer muito depressa, porque já estava acabando a sexta-feira e logo era o sábado, onde não poderiam fazer um enterro, não poderiam trabalhar, segundo as leis judaicas. Costumeiramente, esse corpo que seria enterrado seria ungido com óleos aromáticos, mas essa unção teve que ser deixada para depois, como nós lemos no verso 1 de Marcos 16. Assim, dessa forma, aquele que é a vida foi colocado debaixo da terra, aparentemente vencido. Aquele que é o doador da vida foi enterrado, morto. Em João 12, 24, enquanto Jesus falava ali sobre a sua missão nesse mundo, que era morrer pelos nossos pecados, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas, se morrer, dará muito fruto. A semente da vida morreu e foi enterrada para que dela germinasse uma árvore frondosa, uma nação santa, de povos e povas enxertados na videira verdadeira. Cristo foi enterrado como o único Filho de Deus, mas ressurgiu como o primeiro dentre muitos irmãos. Eu e você, remidos pelo sangue de Cristo, nós desfrutamos dos frutos dessa árvore, dos frutos de Cristo, dos frutos do seu penoso trabalho, que é a glorificação e uma eternidade ao lado de Deus Pai. Por meio de Cristo, então, meus amados, a sua obra na cruz, através da sua obra na cruz, os nossos pecados estão perdoados. Por sua obra perfeita, o véu se rasgou. Por isso, eu e você hoje, remidos pelo sangue de Cristo, podemos achar a Deus e podemos nos achegar a Ele. Nós podemos, nós mesmos, nos ajoelharmos perante Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Não precisamos mais sangue de bodes, porque Cristo é o nosso mediador. Nós podemos clamar por nossas vidas. Nós podemos clamar por nossas necessidades. Podemos rasgar os nossos corações perante Deus. Podemos, através da santa palavra de Deus, da revelação divina de si mesmo, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. O Espírito Santo fala diretamente ao meu e ao seu coração, por meio das Sagradas Escrituras. Por isso, nessa noite, eu nos pergunto:
Porque temos negligenciado o tamanho privilégio. Porque não temos dobrado os nossos joelhos em oração a Deus. Porque não temos rasgado os nossos corações em sua presença. Porque não nos debruçamos e nos deleitamos na sua santa palavra revelada a nós, que antes era oculta, mas hoje nos foi revelada. Porque não nos deleitamos na presença do nosso Pai, que hoje temos acesso por meio de Cristo. Porque não anunciamos as boas novas da salvação, como verdadeiros profetas e sacerdotes do Senhor. Por quê? Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender, meus amados. Precisamos voltar os nossos olhos para a cruz de Cristo. E nos perguntar: estamos dispostos a viver integralmente por Ele? Estamos dispostos a entregar nossas vidas e nosso viver totalmente a Cristo? Estamos dispostos? Esse é o chamado da cruz de Cristo. É um chamado radical, é um chamado integral. E eu nos pergunto nessa noite: estamos dispostos? Eu incentivo a cada um de nós aqui hoje: busquemos ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. O acesso do fruto da vida eterna está aberto, mas ele será retirado uma vez mais. Se Cristo ainda não é o seu Senhor e Salvador, corra. Corra, pois mais cedo ou mais tarde a trombeta irá tocar. Cristo virá em poder e grande glória e levará o seu povo. Então ele não mais poderá ser encontrado. Por isso, corra. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor hoje. Busque ao Senhor agora. Faça de Cristo Jesus o sentido da sua vida. Concluindo, meus amados, Cristo morreu sozinho, distante de Deus, por causa do meu e do seu pecado. Para que da semente do sangue de Cristo brotasse uma videira verdadeira, da qual eu e você somos ramos enxertados pela sua graça. Nosso papel agora, o meu e o seu, é irmos, ao sairmos dessas portas nesta noite, é irmos e darmos bons frutos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos, Senhor, porque tu és um Pai amoroso que exorta os seus filhos a quem tu amas. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar de nós, não por algo que nós tenhamos feito, não por algo que nós somos ou tenhamos, mas tão somente por tua graça tu nos chamaste. Nós te louvamos, Santo Espírito de Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou, nos convenceu da verdade eterna em Cristo Jesus, a salvação eterna em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, mas também nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes temos negligenciado tamanha salvação. Perdão, Senhor, porque muitas vezes
nos esquecemos do tamanho da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nos perdoa, Senhor, porque nos esquecemos de quão privilegiados somos, de podermos nos ajoelhar e falar com Deus. Nos perdoa, Senhor, porque nos esquecemos de quão privilegiados somos, de poder abrir nossas Bíblias e ouvir Deus falar aos nossos corações. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós, os chamados por Cristo Jesus, que temos a resposta eterna da salvação do homem, que temos a resposta para a aflição do nosso amigo que está ao nosso lado, temos a resposta para a aflição do nosso colega de trabalho, nos calamos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Resgata-nos, Senhor, nessa noite. Nós te pedimos, uma vez mais, que a cruz de Cristo, a rude cruz de Cristo, brilhe em nosso coração, mais uma vez, através do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, Senhor, sair daqui nessa noite com esse zelo e com esse amor renovados em nossos corações, através do Santo Espírito de Deus. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém.